Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Conversa com o Psicólogo. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma questão. Nos enviaram uma pergunta que é: e quando você tem clareza das coisas que tem que fazer e mesmo assim não sai do lugar? Então é sobre isso que nós vamos conversar. Para você que está nos assistindo posteriormente, se você tiver alguma pergunta, alguma questão, envia no meu direct. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de áudio, que na medida que vai surgindo as oportunidades, a gente vai trabalhando em cada programa, em cada live. Então, quando você tem clareza das coisas, do que você tem que fazer, e mesmo assim você não faz, você não sai do lugar. Então, quantas vezes nós não estamos assim dentro desse padrão? Por que isso daí acontece? Por que a gente se mete nesse tipo de situação? A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Vamos pensar numa referência que é uma situação comum de acontecer. Uma moça trabalha numa determinada organização. Ela tem uma formação na área, ela tem investido em cursos, e o objetivo dela é crescer ali dentro, crescer ali na organização. E ela demonstra competência, ela trabalha, e a coordenadora dela disse que ela está no caminho da promoção, ela vai ser promovida. Só que na véspera da promoção, o que acontece? Ela comete um erro e isso inviabiliza a promoção dela. E uma outra pessoa é promovida no lugar dela. Por que isso daí acontece? Como é que se chama isso? Autossabotagem, culpa, mas ainda é mais amplo do que isso. Pensa numa outra referência para a gente poder entender sobre isso. A pessoa está dirigindo um carro e ela sabe o destino que ela quer chegar. E ela está com o GPS ligado. Ela começa a seguir o Waze e tudo, só que em determinado ponto ela desvia da rota. Ela não vai para onde ela tinha que ir. O que está acontecendo na verdade? Então, o carro é a vida da pessoa. O motorista é quem está dirigindo a vida. A pessoa tem clareza do destino, mas ela não consegue chegar. Por que isso acontece? Então vamos pensar que nós temos 3 parâmetros que conduzem a nossa vida, que fazem parte da nossa vida. Nós temos o pensar, o sentir e o agir. Pensar, sentir e agir fazem parte da nossa vida. Então, o pensar tem a ver com os argumentos racionais que a gente tem, as conversas interiores que podem ser conscientes ou inconscientes. É o nosso lado racional, é o pensar. Nós temos o nosso sentir. O ser humano é um ser de emoções, é um ser de sentimentos. E o ser humano sente culpa, sente medo, sente alegria, sente mágoa, sente dúvidas. E nós temos o nível do agir. O nível do agir tem a ver com as atitudes. E as atitudes, elas têm que estar conectadas com o racional e com o emocional. Então tem que existir um equilíbrio entre racional e emocional para que o agir aconteça como deve ser. E aí você deve estar pensando assim, mas será que esse carro ele tem vários motoristas? Será que tem várias pessoas querendo assumir a direção? Nós temos vários eus. Nós temos eus que querem tomar a direção. É como se fosse assim, cada hora um eu vai e fala assim, não, eu sou mais apropriado para dirigir esse carro. Outra hora um outro eu aparece falando assim, não, eu é que quero dirigir, eu é que sei melhor o que fazer. E acontece que nessa disputa de eus para assumir a direção deste veículo, cada hora um leva para uma direção. E muitas vezes o que acontece é que na hora dessa disputa o carro pode até ficar parado ou se meter num acidente, numa confusão. Então, e aí as pessoas elas vão buscando explicações, justificativas para aquilo que acontece na vida. Aí, quando a gente pensa em justificativas são meio que
desculpas do porquê que a gente não chegou lá. A gente tenta racionalizar para dar uma explicação para a gente mesmo do porquê que a gente não conseguiu chegar. E aí cada um no seu nível tenta explicar. Tem uma história que até eu utilizei outro dia no vídeo que nós postamos no YouTube, um vídeo do canal do YouTube. Essa história é a seguinte: um homem estava seguindo por um caminho e este homem perdeu a sua chave. E ele então estava desesperado, porque sem a chave ele não conseguiria entrar dentro de casa. E ele começa a procurar, começa a buscar a chave, desesperado, e procura. E um amigo deste homem passou por ali e viu e falou assim: mas o que aconteceu? Ele disse: eu perdi minha chave. Não, pode deixar, eu vou te ajudar a procurar. E ele estava debaixo de um poste e procurando ali. Era de noite, era um ponto que tinha luz, ele estava procurando. Só que se passou 1 hora e o amigo dele fala assim aqui: essa chave não está aqui não. Já tem mais de 1 hora que nós estamos procurando aqui, nós já olhamos tudo. Você tem certeza que você perdeu a chave aqui? Ele disse: não, na verdade, eu acho que eu perdi a chave foi no beco ali atrás, que eu até escutei um barulho da chave caindo. Mas acontece que o beco está muito escuro. Aí o amigo: o quê? Você perdeu a chave lá no beco e está procurando aqui? Porque aqui tem luz. Geralmente é assim. A luz do poste é onde a nossa consciência alcança. Só que muitas vezes o problema ele está num nível diferente da nossa consciência. Ele está fora da nossa consciência. E aí então nós buscamos soluções imperfeitas, buscamos explicações para uma área onde não alcança a essência do problema, não alcança onde realmente aquilo surgiu. E então você pode buscar, mas você talvez não encontre a chave para os seus problemas, para solucionar os seus problemas ali onde você está procurando, porque talvez seja necessário ampliar o nível de consciência, fazer mais luz, colocar mais luz para você conseguir entender e enxergar então. Então você se lembra, nós estamos conversando sobre por que mesmo eu tendo clareza do que eu tenho que fazer, eu não consigo realizar. Por que mesmo sabendo que eu tenho que ir para um determinado caminho, tomar uma determinada atitude, mesmo assim eu não tomo? E aí então a gente vai estar ampliando o nosso nível de entendimento. A gente vai lembrar que talvez algumas das causas das nossas questões não estejam ali onde a gente está procurando. Talvez elas estejam numa questão um pouco mais profunda. Talvez é motivo de investigação para a gente refletir. Talvez elas estejam lá na infância. Então, as questões da nossa infância, se elas não forem trabalhadas, elas vão afetar a nossa vida adulta. E aí, então, a psicologia já tem esse entendimento, ela já explica, a pedagogia fala sobre isso. Até os 6 ou 7 anos de idade é onde nós temos, principalmente, a formação das nossas bases. E isso daí é como se fosse assim. Imagina que você é criança. E a criança, ela não tem filtros. A criança, ela vem ao mundo aberta ao aprendizado. E é como se ela ligasse o REC do gravador dela. É como se ela estivesse ali registrando cada experiência, cada situação. E tudo aquilo que vem das figuras mais importantes da sua vida, sejam pai, mãe, tios, avós, professores, tudo isso vai sendo registrado. Cada fala, cada exemplo, cada demonstração vai sendo registrado para que a criança vá aprendendo ao quê? A montar o seu modelo de mundo. A criança começa a moldar o seu modelo de mundo com as referências que ela tem dos pais, dos avós, dos tios, das figuras mais próximas, daquelas pessoas mais importantes da sua vida. E então ela vai gravando. Só que depois, nas fases seguintes, o que ela faz? Ela aperta o play do seu gravador. E aí então, aquilo que foi registrado passa a tocar na sua mente, como vozes interiores
que vão dirigindo, direcionando para quê? Para que ela enxergue o mundo de acordo com aquele modelo que foi ensinado para ela. Só que muitas vezes essas vozes, elas não estão tão claras para a gente entender. Elas muitas vezes se encontram num nível inconsciente. Então, são aquelas vozes que repetem no nosso inconsciente, dizendo o que eu devo enxergar, como eu devo me portar, o que eu devo buscar, o que é ou não valor para a vida, para mim mesmo. E então, você está conseguindo perceber algumas dessas coisas na sua vida? Tem sentido para você isso daí que eu estou trazendo? Porque todos nós passamos por um processo educativo, tivemos a interação com os pais, tivemos modelos que nos mostraram, modelos de mundo que muitas vezes a gente repete inconscientemente. Você consegue identificar o quanto esses modelos influenciaram na sua forma de lidar? De forma nas questões saudáveis ou questões adoecidas? Porque muitas das situações difíceis que a gente encontra na vida, elas, às vezes a gente acha que o problema é a pessoa que a gente está convivendo agora. Pode ser num relacionamento afetivo, pode ser na questão de amizades, mas o fato é que tudo aquilo que formou-se uma marca, um trauma na infância, nós encontraremos na vida. Pode ser no trabalho, na figura de um chefe, na figura de um vizinho. E aí, então, vai ter alguém que vai dizer assim, ao analisar essa questão que nós estamos trabalhando hoje. Então, vamos lembrar. A questão é, eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu sei que decisões eu tenho que tomar, mas eu não saio do lugar. Eu não faço o que eu tenho que fazer. Por que que isso acontece? Por que que eu, mesmo tendo clareza do que fazer, eu não faço? Aí tem gente que vai fazer uma análise e vai dizer o seguinte, isso daí é fácil, isso é uma questão de motivação. Essa pessoa precisa de motivação. Tem a ver? Tem a ver. Tem a ver com motivação. Aí outra pessoa pode dizer assim, são as crenças. Crenças limitantes. Tem a ver também com crenças? Sim, tem a ver. Tem a ver com motivação, tem a ver com crenças. Você tem que ter um motivo para a ação e você tem que ter crenças que vão abrir campo para que você haja. Mas então eu vou trabalhar a motivação, vou dar combustível para a pessoa e vou trabalhar as crenças da pessoa. Resolve o problema? Depende. Depende, sabe por quê? Porque as crenças que nós carregamos são valores também que foram sendo colocados, que foram sendo moldados desde a nossa infância. Então, se eu não trabalho exatamente lá na raiz daquela crença, se eu trabalhar só de modo superficial, é mais ou menos como alguém assim que pega um mato que está nascendo, você está cuidando do seu jardim, de repente está nascendo um mato lá, meu Deus, esse meu jardim está ficando feio, não está bom desse jeito não. Aí você vai e arranca o mato, só a parte de cima do mato. Aí você fala, beleza, agora está bonito de novo. Resolveu? Se você não trabalha na raiz, esse mato volta a crescer. Ele volta a crescer ou exatamente do mesmo jeito ou de uma forma onde aquela crença ela vai aparecer em outras situações. Talvez ela não apareça naquela situação exata, mas ela pode aparecer em outras, de modo a dar de entender para a gente que o problema ainda não está totalmente resolvido. Só está resolvido ali naquele aspecto. Então, você quer resolver? Muitas vezes a gente tem que ir na raiz. Então, motivação tem a ver? Tem a ver. Crença tem a ver? Tem a ver. Mas eu tenho que trabalhar o motivo para a ação. O que está me impedindo de eu ter motivação para agir? Por que eu não tenho essa motivação para agir? Vai na raiz também. Por que as minhas crenças, quais são as crenças que estão me limitando? Vai na raiz. E você vai ter que semear e colocar crenças novas e melhores no lugar. Então, como que essa crença foi criada? Onde? De onde que ela veio? Se você não entende na essência, volta a crescer. Se você não trabalha na raiz da questão, volta a crescer. Então, pensar, sentir e agir tem que apontar para a mesma direção. Sabe por quê? Visualiza essas três esferas da pessoa que cada um de nós tem, pensar, sentir e agir, como se fossem
direções. Imagina que o seu pensar aponta para um lado, o seu sentir aponta para outro e o seu agir para outro. O que significa? Que você está dividido. E se você está dividido, você provavelmente não vai para lugar algum. Você vai entrar em conflito, você está em conflito dentro de você. Pensar, sentir e agir tem que apontar exatamente na mesma direção. Se você não está com seu pensar, sentir e agir apontando na mesma direção, você está num reino dividido, no reino interior. Você então vai fazer o quê? Você vai se sabotar. E é importante tentar entender o porquê que você está se dividindo. Por que você não pode seguir numa mesma direção? Provavelmente existe uma dinâmica de culpa ou uma dinâmica de fidelidade a um determinado modelo que você não pode abandonar. Você quer seguir para um modelo novo, para algo novo e melhor, mas talvez exista um modelo anterior que você ainda deve uma fidelidade e talvez você ainda não se autorizou a seguir para frente. E se você então não se autorizou, o racional pode dizer, olha, é para lá que eu quero. Mas aí as suas atitudes vão demonstrar que você não pode ir ainda. Aí então tem a ver com questões ligadas à educação que recebeu, valores familiares. São questões daí que tem a ver com as raízes das crenças. As raízes dos valores, que se você não trabalha, se você só trabalha em nível superficial, você só vai até um certo ponto. E aí então a autossabotagem pode aparecer em outras situações ou nas mesmas situações. Vocês estão percebendo que quando nós estamos divididos, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos nos encaminhar para onde a gente deve seguir. E você se sabota nos seus projetos? Você se impede de alcançar aquilo que você gostaria? Você tem projetos que você quer, que você tem clareza do que você tem que fazer, mas você não consegue chegar lá? Você às vezes se coloca naquela posição de inicia uma coisa e para. Você começa um curso e abandona, mas no começo parecia tão claro que era bom para você e depois você... não é isso. Você descobre que é outra coisa, começa e depois você... Não é isso. Por que você está sempre nessa impressão que começar uma coisa parece ser tão interessante, mas depois não termina? Tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. Quer dizer que está faltando a continuativa no meio. A Sabrina está dizendo que sim, Janine. E de que forma podemos nos integralizar? De que forma que a gente pode se tornar inteiros? Sim, boa pergunta, Janine. É isso aí que a gente vai estar conversando, é isso que nós estamos conversando aqui. Né? A Rosa, isso mesmo, Rodrigo, eu acho que tem muito a ver com o modelo de criação. Rosa, sim. Na maioria das vezes tem muito a ver com o modelo de criação. Existem modelos de criação que nos limitam. E olha, não é para a gente entender como culpa dos pais. Porque a gente vai entender o seguinte, os pais ofereceram o que eles deram conta, fizeram o que eles deram conta de melhor. Mas e eu, enquanto adulto? Eu já me permito transcender esse modelo, mesmo amando pai e mãe do jeito que eles deram conta? Ou eu também não me permito ir além do que eles foram e de repente estou numa dinâmica de repetir o que eu recebi deles? A Regina está dizendo exatamente sim, porque isso daí acontece demais. Então, Eujácio também seja bem-vindo. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer algumas perguntas para a gente tentar identificar. Você consegue viver sua vida, dentro da sua vida, você consegue se permitir a viver aquilo que é o seu objetivo de vida? Você consegue identificar o que é seu de verdade? Você tem clareza do que é seu e você busca isso? Ou você está atendendo às expectativas do outro? Ou dos outros, do mundo? Você consegue bancar o que é seu? Nas suas escolhas, você está vivendo o que é seu? Ou você está fazendo aquilo que você acredita que os outros esperam de você?
Porque se você de alguma forma está buscando atender as expectativas do outro, que pode ser pai, mãe, podem ser os amigos, os colegas, o que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Você está fazendo aquilo que é seu ou você está tentando atender as expectativas do outro? Porque se você ainda não estiver fazendo aquilo que é seu, se você estiver tentando atender as expectativas do outro, esse modelo de funcionamento não permite a sua felicidade. Porque você está desconectado daquilo que é seu. Então, se você se desconecta daquilo que é seu para fazer aquilo que o outro espera de você, você está numa dinâmica de funcionamento do que o outro quer. Então, ou seja, você não está se respeitando. O outro, o olhar do outro é mais importante do que você. Mas a vida é sua. O seu caminho é único. Então, tem que ter coragem de assumir a responsabilidade para aquilo que é seu. Regina, um pouco dos dois. Na maioria das vezes, um pouco dos dois. Mas a gente vai entender o seguinte também. Não é que a gente vai se desconectar do mundo e vai viver unicamente fazendo o que eu quero. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Porque senão é um surto psicótico. O psicótico é aquele que vive no seu mundo, que só ele tem esse entendimento. Não, nós estamos no mundo, então a gente vai conseguir encontrar um meio termo. Claro, eu estou num trabalho, eu tenho que fazer uma coisa que o trabalho pede, mas a minha vida, ela tem que se encaminhar para aquilo que eu escolho, para aquilo que eu quero. Senão eu vou ser muito infeliz. Então, vamos pensar sobre isso. Freud ele estudou o princípio do prazer e o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer e o princípio da realidade? Nós temos isso daí na vida. E a gente tem que entender com base em qual dos dois que a gente funciona. O princípio do prazer é aquela questão assim, da criança. A criança, o bebê, ela é o seguinte, ela quer ser atendida imediatamente nos seus desejos, nas suas vontades. Então a criança, ela está com sede, ela tem que beber. Ela está com fome, ela tem que comer. Ela está com vontade de fazer xixi, ela tem que fazer. Ela está com vontade de fazer cocô, ela tem que fazer. Naquele momento, é assim, é instantâneo. Isso é o princípio do prazer. Mas quando a criança vai entrando numa outra fase, onde ela começa a ter um controle dos seus esfíncteres, ela começa a entrar no controle, no princípio da realidade. O princípio da realidade é o seguinte, a criança, ela já começa a controlar e ela começa a segurar. Então é mais ou menos assim, a criança está assistindo lá o programa dela e ela está com vontade de ir no banheiro, mas ela está vendo lá o desenho que ela gosta e ela não quer ir imediatamente. Então ela segura, espera terminar o programa, aí ela vai. Então, aí ela teve uma satisfação maior porque ela conseguiu se controlar e esperou a hora certa. Tem um experimento, que esse experimento é muito conhecido. É o experimento do teste do marshmallow, que foi feito numa universidade nos Estados Unidos com crianças na faixa de 5 anos de idade. E esse experimento é o seguinte, o que eles fizeram? Eles puseram a criança sozinha, junto com o experimentador. E tudo estava sendo documentado. E nos Estados Unidos, o marshmallow, ele é um doce que as crianças gostam muito. E o experimentador foi e falou o seguinte, olha, você está vendo, tem um marshmallow aqui, está em cima da mesa. Você gosta? Gosto. Então é o seguinte, você tem 5 anos de idade. Ele não falou isso para a criança não, mas a criança tem 5 anos de idade. Eles colocaram o tempo de 1 minuto para cada ano de idade da criança. Ele foi e falou assim, ó, eu vou dar uma saidinha. Se você der conta de esperar eu voltar, você vai ter, além desse marshmallow, mais um outro. Você vai ficar com 2, o dobro dos marshmallows. Agora, se você quiser comer, você pode comer, você que sabe. Você entendeu? Entendi. Aí o experimentador saía e a criança ficava sozinha ali, olhando para o marshmallow. E a criança ficava doida para comer. Tinha criança que o experimentador saía, ela ia, pegava o marshmallow e nhoque, comia o marshmallow com aquela cara boa. Mas tinha criança que ela sabia que se ela esperasse, ela ia comer 2 depois.
Aí a criança ficava se segurando, tinha criança que ficava pulando de lado para dar conta, tinha criança que baixava a cabeça, olhava para o marshmallow e não comia. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver, tem alguns lugares que a gente encontra cenas deste experimento, é muito interessante. Aí, ok, você vai falar assim, mas criança de 5 anos? Criança de 5 anos já dá indicativo do como ela lida com isso. E olha, 5 anos já dá um indicativo para onde está se encaminhando a vida dessa criança. Por quê? Esse experimento não parou aí. Eles avaliaram quais crianças deram conta de esperar e quais crianças comeram na hora. Eles acompanharam essas crianças ao longo da vida. E quando elas estavam no final do ensino médio, já entrando na idade adulta, o que eles descobriram? Que as crianças que deram conta de esperar, princípio da realidade, elas eram os adolescentes que tinham as melhores notas na escola, tinham os melhores relacionamentos sociais, familiares, e eram os que tinham melhores perspectivas de vida, ou seja, mais saudáveis. Agora, as crianças que comeram marshmallow instantaneamente e não deram conta de esperar, foram aquelas crianças que, quando se tornaram adolescentes, já haviam se metido em confusões de brigas, delitos, abuso de drogas, tinham notas piores, estavam com menos perspectivas na própria vida. Então, percebe a diferença? Para onde se encaminha? A questão é, isso daí tem a ver com inteligência emocional? Tem a ver com inteligência emocional, isso tem a ver com autodomínio, gestão das emoções, capacidade de gerir pensamentos e sentimentos. Tem a ver com maturidade interior, maturidade emocional. Quanto mais bem resolvida a pessoa, melhor ela vai se encaminhar na vida. Quanto mais conflitos interiores, mais dificuldade de lidar com as emoções e pensamentos, mais a pessoa se mete em confusões ao longo da vida. É possível de resolver isso em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Se começa mais cedo, mais fácil. Se deixa para depois, é possível trabalhar também. Então, a questão é, você, pergunta de autoconhecimento, você foca no agora ou você dá conta de fazer um planejamento e esperar para ter mais adiante? Você quer recompensa imediatamente ou você dá conta de esperar um pouco mais para ter uma recompensa maior ali na frente? Porque muitas das conquistas da vida, elas passam com base nisso. Então pensa, para a maioria das pessoas, a compra de um veículo, uma casa, não é uma coisa que se você pega o seu salário, você não compra imediatamente. Você geralmente tem que esperar um pouco, acumular capital para depois comprar. Geralmente é assim. Pensar na sua previdência, aposentadoria, e aí? Quem é funcionário público geralmente não vai pensar muito nisso, mas mesmo no funcionário público, quem tem um bom nível de inteligência financeira também pensa nisso. Você gasta tudo agora ou você reserva uma parte pensando no seu futuro? Porque o tempo passa e uma hora você envelhece, uma hora você vai querer usufruir daquilo que você juntou. E aí, como é que fica? Percebe? Princípio, então, da realidade ou princípio do prazer? Percebem? Isso é importante a gente pensar sobre isso, porque isso daí mostra como que nós estamos funcionando. Se a gente funciona muito com base no imediato, às vezes a gente vai se meter em confusões, a gente vai depois abrir mão de ter conquistas maiores um pouquinho mais na frente. Tudo começa nesse pequeno. Janine, segunda opção de preferência. Segunda opção de preferência, sim, que seja assim. Então, vamos pensar o seguinte. Entre o pensar e o agir, entre o você ter clareza do que você quer e a atitude que você toma, existe no meio o sentir. E o sentir está no meio. O sentir tem a ver com o nosso emocional, tem a ver com o inconsciente. A Gabi está dizendo o seguinte: nossa, eu até espero, viu? Mas é difícil ter paciência. É um exercício contínuo. Sim, é um exercício contínuo. Nem sempre é fácil. Porque muitas vezes a gente quer gratificações imediatas. É importante a gente dar conta de, talvez, administrar isso daí. Nem pensar no recompensa imediata. Contudo,
Mas se a gente coloca toda a energia só no amanhã, aí a gente também talvez não tenha fôlego para chegar. Então, até no percurso, a gente tem que se dando pequenas gratificações, pequenas recompensas, para que a gente entenda que, olha, eu vou dar conta de chegar, vale a pena. Então, é importante a gente ir lidando com isso. Preciso frear um pouco, a Bina está dizendo aí, a Sabrina. Às vezes a gente tem que ter essa visão. Mas então vocês perceberam? Tenho clareza, mas não chego lá, não consigo fazer. Então clareza é pensar, é planejar. Agora, realizar é atitude. Só que no meio entre ter a clareza e a atitude, existe o aspecto emocional, existe o aspecto inconsciente. Então tem muito mais coisa que está no meio que se a gente não leva em consideração, a gente não consegue fazer. A Janine está dizendo o seguinte: e quando esse processo de espera cria angústias e de ainda não ter alcançado? Então, vai criar uma angústia mesmo. E o nosso grau de maturidade ele tem a ver com eu saber esperar. Eu saber esperar a recompensa. Então, o teste do marshmallow para a criança foi isso. A criança tinha que esperar 5 minutos. Só que 5 minutos para uma criança de 5 anos é muito tempo. Para o adulto, esses 5 minutos é mais do que o tempo da idade, logicamente. A gente vai transcender isso daí. A gente vai pensar em termos de, muitas vezes, meses ou anos. Vamos pensar o seguinte: a pessoa ter uma formação, um curso superior, por exemplo, que pode ser uma vantagem ou não, depende da pessoa. Eu vou estudar 4, 5 ou 6 anos para ter uma certificação para atuar como profissional naquela área. Então, esse é um investimento de um tempo de 4, 5 ou 6 anos. Então, se eu não for me gratificando nesse tempo, já formando essa ideia e for colocando assim algumas gratificações nesse tempo, eu às vezes não chego. Tia Lé, Ana Maria. Tia Lé está dizendo o seguinte: estou amando, parabéns, Rodrigo. Eu sempre espero, sim. Esperar, a gente dá conta de esperar, já é uma conquista. Sabrina, tem sinais de que estamos no caminho certo? Tem os sinais, é a gente perceber assim, será que eu estou vivendo só o momento presente ou eu consigo administrar as coisas? Eu consigo viver o presente e também me programar para depois, para o futuro. Então eu consegui entrar num equilíbrio. A dinâmica disso está em, claro, viva o presente, curta o hoje também, mas não se esqueça de ter reflexão, previdência. Então previdência pense no depois também, porque pode ser que você sobreviva, e aí como é que vai ser no futuro, ao longo dos anos? Tem gente que fala assim, mas eu não sei se eu vou viver. Exatamente, você não sabe. Mas e se você viver, como é que vai ser? Quando você tiver com 60, 70 anos de idade, você vai ter uma tranquilidade para viver bem? Ou você vai ficar na dependência dos outros? Percebe? Então, gente, é um exemplo de previdência, né? Saúde. Você está cuidando da sua saúde hoje? Porque se você não cuida da sua saúde hoje, como é que vai ser quando você tiver com 60, 70, 80 anos de idade? Percebe? Tudo isso tem a ver com viver agora ou viver depois. Você pode descuidar da sua alimentação. Pode ser que hoje não tenha consequências, mas no amanhã talvez tenha. Então é pensando nisso. Então ter equilíbrio nisso é o sinal para a gente poder perceber se eu estou no caminho. A espera é difícil, a Regina está dizendo, mas no fim vale muito a pena. Olha, com certeza, quem estiver lá na frente e teve esses cuidados, eu falo assim, olha, ainda bem que eu cuidei disso desde lá de trás. Vai ter gente que daqui a um ano aquela frase assim, daqui a um ano vai dizer assim, olha, se eu soubesse ou se eu tivesse consciência, eu teria começado um ano atrás. É mais ou menos assim. Então pensa, quanto mais você estiver inteiro, você mais clareza vai ter, quanto mais maturidade, quanto mais equilíbrio emocional, mais você dá conta de gerenciar e digerir estas questões. Porque nós somos inteiros diante disso.
Vamos lá. Tem que esforçar. A Gracinha está dizendo, tem que esforçar, não é, Rodrigo? Sim, porque a gente está falando de uma dinâmica diferente. E todas as vezes que a gente vai criar um padrão de atitudes ou um hábito novo, num primeiro momento, até esse hábito novo se tornar natural, isso gasta energia da gente. Então, o início é sempre um pouco mais difícil. No início é onde a gente mais gasta energia. Mas depois que a gente estabeleceu aquele padrão de funcionamento, aquilo se torna natural para a gente. A Regina está dizendo, só é difícil controlar a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, é uma forma de tirar a gente daquilo e nos joga lá para frente. Então, a gente também ter esse controle da ansiedade faz parte dessa inteligência, dessa gestão dos pensamentos, dos sentimentos, da gente estar bem com a gente. A Janine, cria pequenas metas ao longo de um processo longo. Criar pequenas metas ao longo de um processo longo pode ajudar a lidar com a ansiedade? Pode. Isso daí é uma técnica que você, ao invés de você ver lá na frente, fala assim, meu Deus, eu tenho que percorrer um caminho de 100 quilômetros. Você fala, meu, 100 quilômetros eu vou chegar nunca lá. Você vai dividir isso em pequenas metas, e aí então você vai, cada pequena meta que você chegar, cada degrau que você subiu, você então vai comemorar, porque isso daí é uma conquista sim. Se você coloca os 100 quilômetros e olha lá na frente, você está no quilômetro 0, e olha lá, você fala, nossa, nunca vou chegar lá. Mas se você começa a andar e vai assumindo que você dá conta, e você vai subindo cada degrau que você sobe, você vai cada vez mais tendo a certeza de que você é capaz de chegar lá, mas você precisa continuar. Então, isso daí, em tudo na vida é assim, né? Você começa na faixa branca, para chegar na faixa preta, você tem que passar pelas outras faixas. Faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, faixa azul, faixa marrom, depois faixa preta. Mas até quando você chega na faixa preta, tem os dans lá que você continua crescendo. Então, sempre é possível crescer mais. Mas se gratifique, divida, coloque metas menores. Isso daí facilita bastante. Vamos ver a Regina. Eu esperei 3 anos para alcançar o meu objetivo e consegui além do que esperava. Porque muitas vezes é isso. Então, às vezes, é importante a gente parar e estabelecer metas para a gente. Isso daí é importante. Pode ser que no processo, no decorrer, você tenha que fazer ajustes ou você faça, porque a vida ela é dinâmica, você adquire novos conhecimentos, você amadurece mais e pode ser que você diga no processo, você está indo lá, você fala assim, olha, aquilo é importante, mas não é bem, é um pouquinho mais para cá. Você ajusta e continua indo. De repente, quando você vai avaliar, você foi mais do que aquilo que no início você acreditava que seria capaz. A Giovana, eu sou extremamente ansiosa, estou tentando trabalhar com isso, isso com terapia. Giovana, terapia ajuda muito, você está no caminho certo, é por aí mesmo. A terapia, ela é o seguinte, pensa o seguinte, as pessoas às vezes, existem situações que a gente lida com o próprio esforço, com o próprio crescimento, e a gente então tenta ser autossuficiente. Mas vamos pensar o seguinte, tem coisas que se você está tentando e não está chegando onde você gostaria, busca um caminho que já está pronto. A roda já foi inventada. Para que você vai gastar a sua vida inteira tentando inventar a roda, sendo que ela já existe? A terapia é uma forma de você já usa a roda para muitas coisas, para as questões emocionais, para as questões que te incomodam, para essas questões onde você está buscando, não está encontrando soluções para traumas, para aquilo que dói, relacionamentos. A terapia ela vai ajudar muito. A terapia é como assim, olha, a roda já existe, você vai, olha, encaixei a roda, está indo mais fácil. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo.
Então, isso daí vale para terapia e vale para outras coisas também. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava falando exatamente isso a respeito de nutrição. Então, a pessoa estava dizendo o seguinte, que ela malha, que ela buscou fazer um cardápio e ela está lá fazendo, mas não tem resultado. Aí ela buscou uma nutricionista e a nutricionista passou uma dieta para ela que em 3 meses ela conseguiu emagrecer o que ela queria e chegou no corpo com melhores resultados do que antes. Por quê? A alimentação faz diferença, não é só comer qualquer coisa e malhar. Então a nutrição vai influenciar. Então a roda já existe, para que você vai ficar quebrando a cabeça? Então é um pouco disso daí, vale para todas as áreas, todas as áreas. A Renata dizendo, a vida além de dinâmica nos empurra para novas adaptações. Sim, sim, viver, a vida ela é dinâmica, a vida ela é um filme, ela não é uma fotografia estática. Então, o nosso objetivo é a gente conseguir se adaptar, se atualizar. Saúde tem a ver com adaptação, atualização. É assim que a gente cresce, se renova e se mantém bem. A Giovana está dizendo, eu também estou fazendo atividade física para me ajudar a extravasar. Atividade física é uma coisa que, se você fizer, ajuda a trabalhar não só a sua saúde física como um todo, os seus parâmetros, mas trabalha muito a questão da ansiedade. Quem faz atividade física com consistência e tudo, já reduz assim 50% da ansiedade só pelo fato de estar fazendo atividade física. A outra parte tem a ver com a forma como se lida com as coisas, mas a atividade física ajuda muito, muito. Então, como é que está para você? Deu para entender então? Não basta ter clareza do que fazer para que eu tenha atitude. Eu tenho que ter coerência entre clareza, entre o sentir, para que eu consiga agir. Então, essas três coisas dentro de mim, esses 3 pilares têm que estar apontando para a mesma direção. Quanto mais alinhados elas estão, né, pensar, sentir e agir, mais facilmente eu vou em direção aos meus objetivos, às minhas conquistas. Gracinha está dizendo que deu, é isso aí. Então, gente, então é isso que a gente tinha para conversar. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou deste conteúdo, depois da live, vai lá, compartilha com seus amigos, com suas amigas, compartilha para as pessoas que você pensa que esse conteúdo possa ajudar. O objetivo é que alcance a mais pessoas. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas lidando melhor com as próprias emoções, melhor o convívio em sociedade, melhor a vida entre as pessoas. Então, se a gente busca um mundo melhor, passa por esse trabalho primeiro interior. Toda mudança começa de dentro, depois para fora. Todo mundo que quer um mundo melhor começa primeiro de dentro de cada um de nós.